gente separou um quebra-gelo, né? E eu sou péssimo nisso. Estou muito envergonhado, na verdade. Eu sou muito envergonhado, né? Então quebra-gelo é perfeito para mim, porque eu sou terrível. Deus perdoe. E cada um está com um par de cordõezinhos, né? Isso, eu vou entregar a fitinha branca para cada um deles. Isso. Tá bom? Nós temos 2 fitinhas aí, não temos? Eu queria ler, o Cleito vai entregar a branca, segura aí enquanto isso. Eu quero ler algo para vocês. Se alguém quiser dominar um deles, os 2 não poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? O Cleito está entregando também um branquinho agora. Eu quero que você fique com o cordão branco, desculpa, o vermelhinho. Cada um cordão vermelhinho. Isso. Todos receberam? Está todo mundo ok com o cordãozinho aí? Amém. E a gente preparou, né, Cleito? Nós estávamos falando em casa sobre o cordão e o Cleito lembrou de algo legal do nosso casamento. O cordão. Você lembrou? Não foi a palavra. Eu não lembrava. Foi uma situação que é difícil. Mas ele que falou. É que nosso momento de casamento, né? O pastor que estava ministrando a palavra naquela noite falou sobre isso, né? Então é uma palavra que é marcante assim na nossa mente, né? Ela está sempre voltando na nossa mente, né? Sobre esse cordão de 3 dobras. E eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, vocês vão pegar os 3 cordões e vão dar um nó. Eu só estou com um branco aqui, né? Vocês vão dar um nó. Vou dar um nó nos 3 juntos. Aqui só estou com um branquinho. Os 3. Vão prender os 3. Os 2 vermelhos e o branquinho. Isso. Deu nó em cima. Para deixar um espaço assim. Aí se o homem não conseguir, acho que a mulher salva aí, né? Vamos fazer uma trança. Faz uma trança aí, rapidinho. Vamos ver quem faz a trança mais bonita aí. Depois que fizer a trança, pode dar um outro nó no final também, para ela não desfazer. E quando a gente vai fazendo essa trança, vocês veem como é importante ter a ajuda um do outro, né? Se você for trançar aí sozinho, vai sair uma coisa bem estranha, né? Difícil, você precisa de um outro ponto de apoio, né? E no caso, o ponto de apoio é o outro. A gente precisa de um do outro para poder ter um laço de 3 dobras. E esse laço ele tem uma representação do casal e o branco aí como sendo Deus, o Espírito Santo, Jesus, né? Que a gente tem que estar junto, unido, a gente tem que estar entrelaçado. A gente, como eu estava falando ontem na ceia, sobre o estudo da ceia, a gente tem que fazer parte, né? Então não só com Jesus, mas a gente tem que estar um parte do outro também. É isso, sobre isso também que a gente vai falar aqui nessa noite, tá? E aí a gente vai se conhecendo, esse laço vai se fortalecendo, porque o cordão de 3 dobras, ele é difícil de se romper. Amém? Amém. E aí a gente queria entregar algo para vocês. Vem nos ajudar?
Hoje é dia de celebrar. As meninas vão entregar. Tem algumas canetas aqui. Um por casal. É permanente, gente, porque esse papelzinho aí ele pode borrar e vocês vão passar entre vocês aí. Você vai colocar o nome do casal nesse cartão. E está escrito aí que nós vamos celebrar hoje. Hoje é dia de celebração. Aleluia. É dia de renovar os votos. É o dia que o Senhor fez aqui para estarmos juntos. Amém? Glória a Deus. E quando a gente celebra, tem aí também, hoje celebramos o amor que Deus nos uniu. Deus nos uniu de uma forma maravilhosa. Eu não sei como foi o seu encontro com o seu amado. E aí a gente vai fazer algo aqui bem rapidinho. Vocês estão escrevendo, não tem problema. É para você não esquecer que hoje você está celebrando o amor que Deus uniu. Amém? E você vai levar esse cartão para você não esquecer mais do nosso primeiro encontro de casais na casa do Pai. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho, e eles também vão falar, né? Eles também. Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu. E aí vocês vão ter uma tarefa também de compartilhar, que eu adoro dinâmica, essas coisas de falar assim, comigo mesmo. Então, eu vou botar vocês para falar também. Se eu estou aqui, ela sabe que isso aqui já é um marco, né? Eu sou professor, né, ministro aulas todo dia, mas falar da palavra do Senhor é outra coisa, é outra página, é outra história, né? E o nosso namoro, o nosso relacionamento começou de um casamento, né? A gente foi na mesma igreja, só que era da sede ou era de uma igreja do bairro, mas na mesma igreja. E teve um casamento, vamos lá pro casamento, aquela coisa de jovem, né, adolescente, vamos lá, bora. Aí chegou lá todo mundo, aquelas rodinhas, né, já tinha acontecido a festa, né, recepção, a gente tudo conversando, aquela coisa, conversa vai, conversa vem, e aí a gente ficou só nós dois conversando e todo mundo saiu. Eita Deus, né, a coisa tá aí, né, vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro, quando eu vi tava só eu e ela conversando, tá, vamos continuar conversando. Aí passou outro dia, passou acho que um fim de semana, alguma coisa assim, né? Ia ter um culto de final de ano. E ela dava aula para as crianças, né? Para os adolescentes, juniores. E estava todo mundo lá na frente da igreja recepcionando as crianças, as mães, os pais, todo mundo que ia vir para o culto, né? E ela estava lá. E eu cheguei depois. Eu estava chegando, ela já estava lá na frente da igreja. Aí que foi a cartada, né? Até da risada. Chegou na frente da igreja, ela falou assim: oi, você veio ver as crianças? Eu falei: vim, mas não vim ver as crianças. Aí eu falei: vim te ver, pronto, ali já são 20, vai fazer 26 anos já, foi em 1999 isso aí. Quando eu falei essa frasezinha para ela não resistiu. Eu vim para te ver, não vim para ver as crianças, né? E aí foi legal porque começou assim de uma forma bem natural, assim, Deus foi confirmando etapa por etapa, o nosso namoro, o nosso noivado. A gente sempre tentou fazer aquilo que Deus tinha pra gente no momento, né? O que dava para fazer a gente fazia, o que não dava foi para frente, né? Amém. Louvamos a Deus por cada história, por cada propósito, né? O Senhor tem uma história. E Ele está lá, o cordão está junto, o cordãozinho vermelho, os dois vermelhos, você, homem, mulher, e o Senhor no meio, no centro dessa comunhão, um propósito lindo. E para resistir esse cordão de 3 dobras, nós vamos falar algumas coisas. Pode passar o próximo, por favor.
Para isso resistir, tem algo muito especial que a gente precisa, que é o amor. O amor. O amor é a base. Se não tiver amor, de nada vai valer. E o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Amor é o verbo amar de verdade, agir. Não simplesmente só falar, mas agir. Ações que realmente você mostra que você ama. E para isso, para esse amor não se romper, eu tenho que ter o amor de Deus. Eu quero explanar um pouquinho agora, falar dos 3 tipos de amor que existe. Amor lindo e maravilhoso, o amor ágape. A gente conversando e Deus falando conosco sobre a ministração dessa noite. E o Senhor falou, fala do meu amor. O meu amor é diferente. Ele tem que estar ao centro dentro do casamento, aonde vai fazer toda a diferença. Nós colocamos lá, 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria e não se orgulha. O amor ágape é o amor perfeito e sacrificial de Deus. É o amor que sustenta, é o amor que vem do Espírito Santo. Amém? Esse amor precisa ser o centro da nossa relação conjugal. Se não tiver esse cordão de 3 dobras e ele sendo o centro, vai romper. Se a gente tem só um lado só fazendo na missão, fica difícil. Eu tenho os 2 e eu tenho o Senhor no centro. Esse amor ágape, que é importante, seja para nós casados, para as pessoas que são solteiras também, para nós, para a humanidade, amém? E eu queria falar sobre um outro amor, pode passar. Filha, amor de amizade e companheirismo. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. É o amor fraternal, a amizade verdadeira, carinho e companheirismo. Quantos testemunhos nós ouvimos que começou de uma amizade, o amor que Deus tinha, o propósito de vocês estarem aqui hoje casados, cada um com a sua história, e Deus abençoando tudo isso que Ele fez. O companheirismo, esse amor tem que sempre estar junto, porque se eu não sou companheira, se a gente não conversa, se a gente não é amigo, não dialoga, fica difícil. Uma das coisas que a gente vai comentar são algumas coisas que atrapalham o casamento e pode romper as dobras. A gente vai estar comentando. E temos noivos aqui também. Para você também. Faz parte esse amor. Tem que estar ali junto com o Senhor. Amém? E o último amor. Passa. O amor eros. Cantares 1:2. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vem do grego eros, que descreve amor físico, desejo, atração, homem e mulher. O amor que desperta paixão dentro do casamento, criado por Deus para uma união, marido e esposa. Quando é vivido de forma santa, amor eros expressa intimidade, cumplicidade, prazer conforme o propósito divino. Amém? Um casamento saudável é aquele que vive o amor eros com pureza. Então, o amor de homem para mulher, o amor que Deus fez, o amor que hoje nós estamos fazendo esse encontro porque vocês estão aqui, porque nós estamos aqui. Não daria para eu falar de casamento se eu não viver o casamento. Eu posso falar do amor de Deus, amor filho, e não ia falar do amor eros. Então eu preciso viver. E hoje, assim, para a glória de Deus, estamos aqui juntos para testemunhar daquilo que Deus fez. A gente sabe que o cordão, para não se romper, ele precisa ter o Senhor. E nós vamos comentar agora algumas dificuldades que os casais cristãos e não cristãos têm. Momentos complicados que muitas vezes esse cordão
cada um às vezes vai para um lado e acaba não ficando junto. São alguns itens, algumas dificuldades que os casais cristãos e não cristãos também têm. Mas se você tem o Senhor, isso vai ser modificado. Amém? E quando a gente faz um estudo desse, né, o primeiro que se alimenta somos nós, né? Porque a gente estuda, a gente procura, a gente vai ler na Bíblia. E para mim, assim, foi um ganho muito grande. Então, até dar a sugestão para a pastora Flávia, no próximo encontro, pegar outro casal, porque a gente estuda, é muito bom, sabe? É uma forma da gente estar estudando também. E as dificuldades que a gente listou, que a gente foi pensando, assim, que podem vir a atrapalhar o nosso dia a dia, né? Falta de diálogo e comunicação. Na palavra do Senhor, lá em Tiago 1,19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha, em casa eu sou pronto para ouvir. Não sei os demais homens aqui, que eu escuto, quando ela começa, então a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Gosta de falar bastante, né? Mas, levando para o lado mais espiritual, mais sério, se a gente escuta a nossa esposa, ela sente confiança em falar, em se abrir, e a gente dá um suporte. É lógico que a gente vai falar também, né, os homens, tem poucos momentos que a gente fala um pouco mais, né? Tá bom, amor. Né? Isso. Amém, sim senhora, né? Mas é importante a gente ouvir para ela poder ter essa confiança na gente. Olha aí, gente. Nós mulheres falamos isso, né? O próximo item, nós colocamos e fomos levantando essa dificuldade. Infelizmente tem o orgulho e falta de perdão. Não pode se pôr a sua ira para o outro dia. Precisa se ajeitar. Não pode deixar dormir de bico, né? Não dá para dormir de bico. O perdão, ele é tão importante para nós dentro dos nossos casamentos. É o perdão de Deus que mostra que realmente precisa fazer diferença. Ele vem e ele tira um peso. A gente está com uma mentoria com as mulheres e na aula de perdão eu fiz uma dinâmica, as mulheres que participaram, sobre a leveza que é quando a gente perdoa. A gente consegue realmente, até fisicamente, emocionalmente, quando eu libero perdão, faz toda a diferença na nossa vida. Então, como casais, não deixa passar o dia, não se põe o sol, não deixa, perdoa, conversa. Foi como o Cleito comentou, falar. Às vezes é difícil falar alguns assuntos, né? Às vezes é difícil falar de finanças, sobre sexualidade, às vezes situações de filho, mas a gente tem que ter esse diálogo aberto para que o perdão venha a reinar na nossa casa, amém? E dentro disso, nós colocamos aí Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O orgulho, outra coisa que eu queria comentar, endurece o coração, impede reconciliação. O perdão é um ato de amor e obediência que cura feridas e fortalece o casamento. Com certeza, amém? Agora, falta de tempo e prioridade. A falta de tempo tem tudo a ver com a prioridade, né? Arruma tempo, dá um jeito, né? A gente escuta isso. Não, quando você quer, você dá um jeito, você consegue. Então, por que a gente não faz isso também no nosso relacionamento, né? Dá um jeito, corre atrás, arruma um horário, separa um tempo antes de dormir, não sei, para conversar, para orar, para estar junto, né? E em Mateus 6,33 fala isso, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.
todas as outras coisas incluem a gente, né? O nosso relacionamento. Se a gente tem contato, se a gente tem ligação com as coisas de Deus, com certeza o nosso relacionamento vai ser abençoado também, né? Então é uma ligação tanto na vertical quanto na horizontal, né? E a gente dá essa prioridade. Muitos casais se afastam porque deixam de priorizar o relacionamento e a presença no lar. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, tudo mais se alinha. Então acho que essa conclusão, esse finalzinho aqui, diz tudo, né? Se a gente está ligado nas coisas de Deus, tudo vai andar, vai funcionar. E eu acho que não tem por que Deus não abençoar essa família, esse lar, esse casal. Amém. Isso tudo lembrando do cordão que vocês receberam. Não se esqueça. Eu preciso ter esses momentos, o diálogo, o perdão, o tempo. O tempo é precioso, né? A gente, como o Cleito comentou, a gente colocar na nossa rotina. Eu brinco lá em casa que eu não gosto muito de rotina, mas ela é necessária, né? Cleito é da rotina, já sou mais, mas é importante, né? Essa diferença é onde, mesmo sendo diferente, estamos juntos, remando na mesma missão. Amém? Outra coisa importante que a gente pode pensar: cuidado, influências externas e tentações. A tentação abre brecha. Cuidado. Se não é legal, não veja. Se não edifica, não escuta. Não vai atrás. Hoje a gente tem a internet, redes sociais abertas, tantas coisas. É um vídeo aqui, é uma coisa ali, uma coisa aqui. As raposinhas, a pastora pregou outro dia, foi tão forte essa pregação. As raposinhas são as brechas que vão entrando e vão vindo as influências externas dentro do casamento. E dentro disso nós colocamos ali tentações e pode vir traição. A traição acaba com o casamento. A gente já ouviu, a gente tem na família situações que aconteceram, houve reconciliação pela graça de Deus. Deus faz, porque Deus é o Deus que faz milagre e faz acontecer, aleluia. E quando eu fecho as influências externas, eu preciso de ferramentas para isso. Quais são as ferramentas? Não está legal? Tira. Não põe na sua rotina. Tira. O vídeo não edificou? Elimina. O programa não está interessante? Vai jogar. Vai pegar um tabuleiro em casa, né? A gente brinca às vezes lá em casa, porque a gente tem o Pedro e a gente tem que ter esse momento saudável. Não deu certo, muda. Essas são as ferramentas que o Senhor coloca para nós. Cuidado com as tentações, com as influências que vêm de fora, que pode romper o cordão. Quando rompe, o Senhor é misericordioso, Ele faz. Mas aí tem que ter depois um cuidado, né? Tem que ter uma restauração, tem que ter a cura. E muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nosso coração às vezes duro, não é legal. E eu queria deixar aí 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós somos filhos. Eu falo que a nossa primeira identidade é ser filho de Deus. Antes de você ser esposo, de você ser filho, você é filho do Senhor. Essa é a nossa primeira identidade. As redes sociais, amizades sem limites, comparações podem enfraquecer a união. O casal precisa guardar o coração e a mente, escolhendo o que edifica. A gente tinha uma situação, a gente até essa semana lembrou das caronas do rapaz. Na nossa cidade, o rapaz ele era casado e ele trabalhava. E ele falava assim: não, eu dou carona sozinho, não tem problema, o Senhor está comigo.
não é prudente. Um homem sem a sua esposa dá carona para outras mulheres. Mas tem um detalhe, né? Ele pegava a rodovia. A rodovia. Todo dia. Ele falava, eu dou carona, irmão da igreja, assim, Isso. A brecha. Eu dou carona até para prostituta, eu dou carona para quem tiver. Tá? Irmão, cuidado com isso aí, cara. Isso é um perigo, isso não é uma brecha, é um portal que você está abrindo, né? Então, a gente, quando ouviu isso, a gente não tinha essa intimidade para conversar com ele, né? Não. Mas a gente ficou meio assustado. Né? Então, são situações que a gente precisa tomar um certo cuidado. Às vezes, é normal e vai entrando, e a raposinha vai entrando, as influências externas vão vindo. Mas não, tá tudo certo. Eu sei, mas nós somos humanos, nós estamos sendo renovados em Cristo Jesus. Mas a palavra diz para a gente vigiar, a gente tomar cuidado. E aí eu lembro, né, que houve esses comentários e ficou assim, aí alguns irmãos vieram comentar. Então a gente precisa assim cuidar da nossa família, cuidar do nosso esposo, cuidar da nossa esposa. Eu sempre assim, hoje, se algo que eu vou fazer, eu penso, se ele for fazer sem eu, como vai ficar? Sempre me coloco no lugar também, para eu poder entender. Porque muitas vezes a gente, como eu falei, a gente tem orgulho e é egoísta e pensa, tá tudo bem, peraí, mas eu estou na mesma missão, o que ele está pensando? Eu estou remando, estou no mesmo barco, estamos juntos, não está remando para um lado e ele para o outro, não vai sair do lugar. E aí o Senhor fala, vigiar. Amém? Amém. Próximo, meninos. Dificuldade em manter a unidade espiritual. Aí a palavra de Deus está lá em Amós, né? Andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, também tem tudo a ver com o que a Tati estava falando aqui agora. Não adianta um querer A, o outro querer Z, né? Estão em sentidos opostos, posições opostas. Não vai caminhar, não vai ter uma união, não vai ter um consenso, né? E é lógico, como eu disse no começo desse momento aqui, o primeiro que está aprendendo com isso sou eu, né? Porque a gente estuda, a gente reflete, a gente põe a mão na consciência e fala, caramba, nossa, eu estava fazendo assim, mas aí talvez ela não está fazendo. Ou ela está só orando e eu não estou orando, ou ela só está lendo e eu não estou lendo. Né? Então, a gente tem que tentar caminhar junto. Né? Quando um busca a Deus, o outro à distância, ou se distancia, surge o desequilíbrio. O casal precisa caminhar junto espiritualmente, orar, ler a palavra e servir a Deus unidos. Tem um livro que a gente começou a ler. Está lá na cama, lá na cabeceira, está lá. A gente começou a ler juntos. Lemos o primeiro capítulo. Que era um capítulo enorme, grande. Muito grande. E até um livro legal, fala de um missionário, um médico, teve várias aventuras assim, com as coisas de Deus, né? Várias situações legais. Só que no dia a dia, falta de prioridade. Então, como eu disse, para mim é o primeiro aprendizado. A gente precisa terminar de ler aquele livro, né? Aquilo lá é aprendizado, é experiência, é vivência de outras pessoas que ajudam a gente. Então, tá aí, ó, a chamada pública para a gente terminar o livro. Amém. E o livro é Jejum e Oração. É um livro que a gente tem o primeiro capítulo que nós lemos, aprendemos muito com o primeiro capítulo. É algo que a gente sempre procura ler. Às vezes, como o Cleiton é professor de matemática, então a leitura, e aí às vezes eu leio e já passo o resumo e a gente já vai conversando, um ajudando o outro, e eu sou professora de português, né? Então um ajuda o outro. O pessoal olha para o meu menino e fala, menino! Mas a gente não cobra, não, a gente ajuda, faz o melhor dentro da nossa casa. Outro item importante, pode passar. Falta de amor sacrificial, egoísmo. Efésios 5, 25.
Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. O amor cristão vai além do sentimento, é uma escolha diária de se doar, mesmo quando não é fácil. Esse amor é o reflexo de Cristo no casamento. Aleluia! Nós somos a igreja, nós somos a noiva, e o reflexo do nosso casamento se reflete com Cristo. E a gente tem essa responsabilidade. O que Cristo fez por mim e por você, o que Cristo fez por nós. Amor incondicional. Ele não colocou condição para amar. Ele não falou se você fizer, se. Quantas vezes no relacionamento que pode ser que você já falou, se você fizer, se, aí sim. Esse amor é incondicional. Ele não põe limites. Deus é lindo. Ele fez, e o reflexo disso tudo. E isso é se doar. É uma escolha diária. São todos os dias. São todos os momentos. Tem dias que você fala, não, hoje não. Aí o Senhor vem e fala ao seu coração, o Espírito Santo sopra o seu coração. Olha aqui, é os dois, é juntos, estamos juntos, se doando. No início do nosso casamento, nós passamos um momento muito difícil. E, né, amor, a gente fala que depois disso, vem a maré que for, e a gente está junto. Foi muito difícil. O Cleiton vai dar uma pincelada depois. Mas eu louvo ao Senhor. Esse egoísmo tem que ser matado na cruz. Porque o sangue da cruz foi vertido por mim e por você. Ele incondicionalmente não teve condição. Ele não falou para mim e para você: olha, se você fizer isso, eu vou morrer lá por você. Se você fizer, ele não pôs condição. E quantas vezes dentro do nosso lar a gente coloca muitas condições para dizer um sim, para saber conversar. Mas se acontecer, se for, vamos mudar essa situação. A conversa, aquilo, o primeiro tópico que nós colocamos, essa conversa, esse diálogo aberto, para que esse cordão que vocês vão levar, que eles não se rompam. Amém? Amém. E em cima disso que a Tati comentou agora, tem tudo a ver assim no dia a dia, pode pôr o outro, que é em relação a gente desanimar. Desanimar, poxa, isso aí acontecendo de novo, estamos sem dinheiro de novo, está brigando comigo de novo. O Pedro é testemunha, né? Para não negar. A gente está trazendo essa reflexão aqui para a gente, mas nós somos os primeiros que se alimentam, né? Em Eclesiastes fala o seguinte versículo, 4, do 9 ao 10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Todo casal enfrenta fases difíceis, mas a fé e o apoio ajudam a superar. O casal unido em oração vence as tempestades juntos. Então, não significa que a gente não vai ter problema nenhum. A gente no final do ano nós vamos completar 23 anos de casado. Com certeza que tem pessoas com mais tempo de relacionamento, de casamento. Só que a gente também já comeu alguns quilinhos de sal junto, né? Então a gente já passou por várias coisas também, na questão que a Tati falou da dificuldade que a gente teve no começo, foi a questão da saúde, né? A questão física mesmo. Nós tínhamos 3 ou 4 meses de casado e aí ela teve um diagnóstico de um tumor, de um câncer, né? Da tireoide. A gente escuta essa palavra, por mais que a gente está nos pés do Senhor, mas a gente era casadinho de novo, como falam, né? 4 meses eu não sabia nem como amparar ela, o que falar para ela. E aí ela fez todo o procedimento, fez a cirurgia.
fez o tratamento posterior, só que no meio do caminho era para ficar 3 dias, acabou ficando 10 dias no hospital. Então a cabeça nossa, né, a esposa lá no hospital, eu tendo que ir trabalhar, são situações que Deus não coloca para a gente no manual, vai ter isso logo no começo, depois você vai passar por isso, você faz assim, mas a gente tem uma receita, né, uma justificativa, né? É orar, colocar nas mãos do Senhor, ler a Escritura, né, ler a palavra, e não tem fórmula mágica, mas tem sim uma decisão que a gente pode ter. E graças a Deus, depois disso ainda ela toma um remedinho lá, né, de tireoide, né? Aí a gente até pensou na hora que fosse ter filhos, será que tem algum problema, né? Mas aí veio Pedro, graças a Deus, perfeito para a glória do Senhor, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é quando, no caso, ela ficou grávida, já não pensamos mais só nós dois nele, como que seria, né? Quais os cuidados que a gente tinha que ter, mas graças a Deus, Deus honrou, foi fiel, né? A gente que às vezes pisa na bola, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Para a honra e glória do Senhor, né? As lutas vêm para a gente passar por processos. A gente fala que a gente não ficou lá no deserto o tempo todo, né? E o Senhor me curou. Hoje nós estamos aqui, temos o Pedro, passamos por momentos complicados. Por isso que eu falo, às vezes acontece alguma discórdia, alguma coisa, a gente olha um para o outro no final da noite, tá bom, tá tudo bem, porque a gente já passou algumas coisas tão complicadas e a gente quer viver bem. Hoje faz agora esse ano, 3º ano que nós viemos morar para cá, e para a glória de Deus, assim, a gente encontrou essa casa, esses pastores maravilhosos, pastora Flávia, seu esposo. É uma casa que amparou as nossas vidas. Hoje é um presente de Deus poder estar falando aqui com vocês, conversando com vocês e dizer que vale a pena passar por todos os processos do Senhor, essas dificuldades. Ele vai lá, ajusta os cordões e te ampara. Ele não nos deixou, Ele sempre esteve conosco. Nós queremos assim dizer, para terminar, a última frase, fazendo favor. Casais cristãos não são perfeitos, mas são fortalecidos pela graça. Quando Cristo é o centro, as dificuldades se tornam degraus para a maturidade e a vitória. Amém. Aleluia. E eu quero assim agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu sei que Ele tem feito coisas lindas na sua casa. Hoje também é uma resposta de oração de nós estarmos aqui. Como o Cleito já comentou, é um desafio e Ele aceitou e Ele veio. E eu louvo a Deus, porque eu sei que o Senhor tem mais. Nossos corações estão rendidos a Ele. Porque a gente falou assim, né, amor? Ele fez tanto por nós. E a cada dia, quantas coisas ainda faz pelas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor. O dia a dia, como ele falou, às vezes aquela correria. O Cleito trabalha, ele dá aula em 3 escolas. E é uma correria, e a gente se encaixa nessas correrias, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, como a gente comentou. Isso é tão importante. E eu queria deixar um recado para as esposas. Fica firme, ajuda seu marido. Tem hora que às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas daqui a pouco Deus vai alinhando o nosso coração, alinhando o coração deles também. E dá tudo certo. O propósito do Senhor é maior. Maridos, como o Cleito comentou, escuta. Às vezes a gente fala bastante. Lá em casa a gente brinca, né? O Pedro fala assim, nossa, você falou, mãe, tem que fazer. Mas a gente vai, conforme a maturidade, o tempo vai passando. E esse cordão
vai se aperfeiçoando. Não vai parar por aqui. Nós estamos de glória em glória até irmos para o céu. Amém? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar graça e que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém?